Fala galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um novo vídeo no canal. E hoje a gente vai fazer um Quick Start no Tailwind. Então vou estar usando o Next para isso. E aí a gente vai montar uma pequena página usando o Next, Tailwind e TypeScript para que a gente possa visualizar diversos cards. Então a gente vai ter um conjunto de dados e aí a gente vai pegar esses dados, colocar em um card, um componente card, vai ter um cabeçalho, um header, a página, dentro ali vai ter os componentes, né, o componente card com os cardzinhos ali, e aí a gente vai fazer tudo isso usando o Tailwind, vai fazer ele ser responsivo e vai deixar bem bonitinho. Então, não se esqueça, antes da gente seguir, se inscreve no canal, deixa seu comentário se tu conseguiu entender melhor o que é o Tailwind, como ele funciona, como que a gente dá o start para utilizar ele. E se gostou, deixa o like também, compartilha e vamos lá! Beleza, galera, então a gente está aqui na página principal do Tailwind. Essa página principal está na versão 3.4.1. Vocês podem clicar aqui em Get Started ou Docs, tá? E aí vocês vão ver como fazer o processo de instalação dele. Basicamente vocês podem usar a CLI dele, ou se vocês estiverem usando algum framework, que é o nosso caso, a gente vai estar usando Next, tem aqui a aba Framework Guides. Tem o Vite, tem o Laravel, o Gatsby, Angular e outros aqui, ó. Vamos usar o Next. E aí ele faz desde o processo inicial, então eu posso rodar esse comando terminal, já rodei aqui para não ser muito demorado o vídeo, onde ele cria um projeto do zero, né, usando o Next, tá? E aí o que acontece? Ó, vai ter esse projetinho aqui, ó, pronto, beleza. Tenho esse projeto aqui, né, com Tailwind e Next aqui. Como a gente não instalou o Tailwind ainda efetivamente, ele traz aqui, ó, instale o Tailwind. Então o que a gente vai fazer? Ó, vou copiar esse comando aqui e vou instalar o Tailwind, ó. npm install Tailwind PostCSS Autoprefixer, que são as libs necessárias para a gente começar a trabalhar com Tailwind no Next, perfeito? E aí agora, depois que tu instalou as bibliotecas, tu precisa inicializar o arquivo de configuração do Tailwind. Para isso a gente copia o comando npx tailwind css init-p. E aí ele vai criar um arquivo, na verdade dois arquivos aqui, né? Para a gente poder trabalhar. Ó. A gente vai ter o tailwind config e o PostCSS config aqui, perfeito? Basicamente o PostCSS são configurações básicas aqui do Tailwind, do Autoprefixer, a gente não vai precisar estar trabalhando nele agora, mas esse aqui sim, esse aqui a gente vai estar trabalhando, que é a configuração do Tailwind. O que a gente vai fazer? Seguindo aqui, a gente vai configurar quais são os arquivos, as extensões que a gente vai estar utilizando, que o Tailwind vai estar sendo implementado ali. Então o que a gente vai fazer? A gente vai copiar tudo isso, vir aqui no Tailwind config e substituir. Ó. E aí ele colocou ali, ó, onde vai estar as pastas, quais são os arquivos que são pages, que aqui é o padrão, né, do nosso framework, que é o Next, Components. Então ele está trazendo source, todas as pastas, extensões dos arquivos que ele vai estar verificando que o Tailwind vai estar sendo utilizado. Além disso, no arquivo globals.css, que é o arquivo global de configuração, eu vou adicionar o Tailwind. E aí vem o primeiro ponto, ó. O Tailwind, quando a gente está usando ele meio que reseta todas as estilizações padronizadas que vem. Então esse processo que geralmente a gente faz aqui de vir no Globals, resetar tudo, fazer o border, o box size em border box, padding zero, a gente vai remover tudo isso aqui e vai colocar apenas as 3 importações do Tailwind. Então meio que a gente resetou toda a estilização que a gente tinha no projeto agora, perfeito? Beleza. Agora a gente pode rodar a nossa aplicação e fazer um teste para ver se ele já está pegando o Tailwind. Então vou dar um npm run dev aqui. Ele vai rodar, né, o Next na porta localhost 3000, vou copiar esse endereço, vou colocar aqui, beleza? E ele vai startar aqui o projeto para nós, tá? Como que a gente sabe se o Tailwind vai estar funcionando? Ó, trouxe, vocês podem ver que ele está aqui sem formatação, tá um pouquinho diferente do padrão do Next. Como que a gente faz isso? Ó, eu posso vir aqui e criar, por exemplo, um Hello World. Vou copiar esse exemplo mesmo aqui e vou vir aqui e vou implementar isso. Quando a gente for botar aqui no Page, ó, o Page por padrão ele vem com o módulo CSS implementado. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo isso aqui, vou deixar só o return ali, vou apagar quase tudo, para resetar mesmo, ó, vou deixar só o return, e vou copiar aquele código lá que é um H1. Vou apagar aqui essa estilização padronizada que a gente tem, perfeito? E aí vamos ver se esse Hello World ele vai vir estilizado aqui, ó. Vamos voltar lá, ó, Hello World, sublinhado, aqui bold,
certinho. Se eu quiser colocar, por exemplo, uma cor, eu posso botar text, traço, e aí se eu olhar aqui nas sugestões, vocês vão ver que tem várias opções. Eu vou dar uma cor diferente aqui, vou botar um vermelho 600, e aí vocês vão ver que ele já trocou. Isso significa o quê? Que o Tailwind está funcionando. Mas agora a gente precisa entender, tá, Felipe, eu fiz o passo a passo do vídeo aqui que nem tu tá fazendo, funcionou, mas como que o Tailwind funciona? O que é isso aqui? Como que ele funciona? Como que a gente pode trabalhar com ele? É isso que a gente vai ver agora na sequência. Beleza, pessoal, então vamos lá, vamos entender o que o Tailwind faz. Basicamente o Tailwind, se a gente voltar aqui na documentação dele, a gente pode vir aqui na documentação, e aí a gente pode vir aqui em Getting Started, ver Editor Setup, beleza. Primeira coisa é IntelliSense for VS Code. Basicamente isso que vocês veem, ó, quando eu dou um ponto espaço aqui, ó, que vocês podem ver, por exemplo, se eu escrever text e ele vai me dar as opções, é o IntelliSense do Tailwind funcionando. Para que vocês possam ter isso, vocês têm que vir aqui em extensões e procurar pela extensão, basicamente, que é a extensão do Tailwind. Cadê? Material, todas as minhas extensões aqui. Deixa eu procurar aqui, Tailwind. Aí, ó. Tailwind CSS, que é uma extensão, né, que ela tem bastante avaliação já, ela está instalada aqui. E é essa aqui que vocês vão instalar, que é o Tailwind CSS IntelliSense. Basicamente essa extensão, né, ela é muito boa, ela traz bastante coisa já padronizada para vocês estarem utilizando e ela vai dar as sugestões para vocês completarem. Por quê? Por que é super importante ter essa extensão aqui? Porque basicamente o Tailwind ele trabalha com o class name, então você coloca a estilização aqui, ele é um pouquinho diferente daquilo que vocês trabalhavam, por exemplo, quem trabalhou com Style Components, você criava um componente separado, um componente estilizado, CSS separado, CSS Modules também separado. Aqui você vai colocar diretamente aqui no class name, por exemplo, a estilização que você quer. E aí essa estilização, basicamente, ela vem com alguns prefixos, né, com algumas coisas, algumas abreviações daquilo que você usa. Então, por exemplo, se você quer escrever um padding, por exemplo, dizer que ele tem um padding, sei lá, de 8 pixels, 12 pixels, você vai usar a letra P, traço, eu vou dar um Ctrl espaço e ele tem todas os intervalos, né, de padding para mim usar. Se eu botar um P4 aqui, o que vai acontecer? Ó, quando eu passar o mouse em cima, ele vai mostrar, ó, esse é um padding de 1 RM, ou seja, é 16 pixels. Então tem um equivalente aqui a um padding de 16 pixels. Se eu colocar o text, vocês vão ver que ele tem várias coisas. Ó, text wrap, text center, se eu quiser que o texto fique centralizado no centro, na esquerda, na direita, justificado. O tamanho do texto, então, ó, text, por exemplo, XS, ó, ele vai dizer que o tamanho do texto é 12 pixels. Se eu quiser aumentar um pouquinho mais, eu botar um LG aqui, ó, ele vai dizer que o tamanho do texto é 18 pixels. Se a gente voltar lá, analisar, vocês vão ver que já mudou. Ó, ele já está mudando aqui, né, já está diferente aqui a nossa formatação. E assim em diante. A gente tem aqui, por exemplo, também, né, o margem, que aí você pode colocar aqui, por exemplo, ó, margem M1. O margem M1 ele vai ser, por exemplo, margem de 4 pixels. Se você quiser só o margem top, você pode colocar, né, o MX, por exemplo, 3. Aí ele vai dizer que é o margem left e right, aliás, né, que o X é aqui na horizontal, ele vai estar left e right 12 pixels. E aí se eu quiser margem top bottom, MY2, por exemplo, ele vai aplicar um margin top de 8 pixels em cada lado, sempre usando como referência, né, o REM aqui. E aí vocês vão trabalhando em cima dessas pequenas abreviações que a gente tem para poder trabalhar com o Tailwind. E aí é muito da questão de vocês acessarem a documentação. Por que eu digo isso? Ó? Se vocês acessarem a documentação aqui, ó, vocês podem vir no Quick Start, eu quero saber sobre text. Ó, quero saber sobre text wrap, transform, text overflow. Eu quero saber, por exemplo, sobre padding. Tem tudo aqui sobre padding. Ó, se eu clicar, ó, ele já traz todas as abreviações que a gente tem aqui, quanto que equivale, como que você pode estar utilizando padding só de um lado, na horizontal, na vertical, de todos os lados. Então, assim, está muito bem descrita a documentação aqui, você pode se guiar muito tranquilamente. Obviamente, ChatGPT da vida também, você pode perguntar, ele vai trazer também as dicas para vocês, então ajuda bastante. Aqui tem o margin, aqui tem o read it,
tem o min widget, max widget para você utilizar, o max W0. Então é muita coisa que tem aqui na documentação, toda a parte de fontes, background color, e aí isso é muito bacana. E uma das coisas que eu quero mostrar para vocês também é a questão das cores. Ó. Basicamente as cores, ó, se você for colocar aqui, por exemplo, palette, por exemplo, se eu não me engano, ó, Default Code Palette, ó. Se você for clicar aqui, ó, isso aqui ó, é muito bacana. Ó. O Tailwind ele já traz por padrão uma grande quantidade de cores previamente definidas. Ó. Então tem a cor aqui Slate, Gray, Zinc, Neutral, Stone, Red, Orange e assim por diante. E tem aqui a intensidade de cada uma das cores. Ó. Então você pode estar usando, ele tem aqui, ó, você pode clicar e copiar. Ó. Ele tem aqui o hexadecimal embaixo, aqui é a representação que é 400, 500. E aí ele tem uma paleta de cores muito bacana. Você pode adicionar cores adicionais, você pode definir cores, que isso a gente vai fazer nesse vídeo, definir quais cores são as padrões com nomenclaturas, tipo cor do background, cor do texto primário, secundário, isso tudo pode ser feito. Então o Tailwind é muito completo, muito legal, muito bacana de usar. Bora agora fazer o nosso projeto então, depois que a gente viu esse overview. Agora a gente vai fazer a criação de um header e uma página que vai ter vários cards com conteúdo responsivo. Beleza, galera, vamos lá. Então, olha só, o primeiro passo que a gente vai fazer, a gente vai criar um header, um cabeçalho. Então, para isso, eu vou vir aqui, dentro da pasta Source, fora da pasta App, eu vou criar uma pastinha chamada Components, e nessa pastinha Components, eu vou criar uma pastinha chamada Header, e dentro dela eu vou criar, né, um index.tsx aqui, perfeito? Pronto. O que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um const header, beleza? Então a gente vai fazer aqui a criação de um componente chamado header. E nesse componente chamado header, a gente vai fazer uma estilização com Tailwind, perfeito? Então vamos lá, componente header, vamos colocar um return aqui. E aí nesse return o que a gente vai fazer? Basicamente a gente vai adicionar uma div e dentro dessa div a gente vai adicionar um H1. E nesse H1 eu vou colocar, por exemplo, o tag do for all para ser o texto que vai estar no meu cabeçalho e tá ok, beleza? Vamos fazer agora a importação desse componente aqui, ó. Vou vir aqui, vou remover isso aqui e vou importar ele aqui, ó. Vou botar header, perfeito, header, aqui. E aí ele vai estar importando para mim. O Tailwind ele está fazendo importação com o @alias, mas eu não gosto disso, então eu vou colocar aqui components header e tal aqui também, a mesma coisa. Show! O que acontece agora? Vou olhar aqui e vou ver que eu tenho lá o meu cabeçalho já aparecendo, até que do for all. Mas eu quero deixar ele estilizado. Então o que a gente vai fazer? A gente não vai precisar criar um arquivo styles.css, como ocorreria, por exemplo, o .ts para o CSS Modules, para o Style Components. A gente vai fazer a estilização diretamente aqui. Mas antes da gente começar, né, e fazer essa estilização, a gente precisa entender como que a gente quer fazer. A gente quer deixar o cabeçalho lá em cima, tá? Então no início da página, com ele ocupando toda a nossa faixa horizontal. Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou dizer que ele vai ter um class name e eu quero dizer que ele é flex, né, que ele vai ser um display flex. Para dizer que é um display flex, eu coloco apenas a palavra flex aqui, ó, e eu já sei que ele é um display flex. Outra coisa, eu quero que ele esteja centralizado. Então eu vou colocar um items center aqui, ó. Isso significa que ele vai ter um align items center. E eu quero que ele seja tanto centralizado na vertical quanto na horizontal. Então eu quero que eu colocar um justify content center. Então eu vou colocar justify center, que significa justify content center aqui, perfeito? Essas dicas e lembretes você vai pegando com o tempo, com a prática, isso é normal. Eu quero que ele tenha um padding, né? Então vou colocar que ele vai ter um padding, por exemplo, de 10. Ele vai ter aqui um padding de 40 pixels, beleza, pode ser 40 pixels. E eu quero que ele tenha um background. Vou pegar um background aqui que eu já tinha feito no meu exemplo, que é o Slate e o Slate 900. Só que essa cor aqui é um pouquinho mais dark, vou deixar assim. Beleza, vou salvar, ele já apareceu aqui para mim. É essa configuração que eu quero fazer. Agora, se a gente voltar lá na nossa página, a gente já vai ver que tem aqui, né, a nossa configuração, mas ele não pegou o background ainda. Por quê? Porque eu fiz errado aqui, eu botei border. E na verdade é BG, background. Vamos ver agora? Ó, agora sim, perfeito? Antes estava border, agora é BG de background. Ó, agora eu passo o mouse em cima, está certinho. Pronto. Para o título, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um class name aqui. E nesse class name eu quero colocar que ele vai ter, né, uma cor um pouquinho mais diferente que aqui, ó, Text Zinc 50. Pode ser essa aqui mesmo.
e eu quero que ele tenha um tamanho maior. Então eu vou colocar um text, e aí vocês têm aqui o XL, algo aqui, LG, Base, SM, e tem o 4L. Ó. O 4L significa que ele vai ter um tamanho de 36 pixels e um line height de 40 pixels. Beleza, vou salvar e vou ver como é que ficou lá. Ó. Tag do foral, muito bom, beleza, tá show de bola. Tá pronto, né? É isso que eu queria fazer no meu header. E agora, a gente, antes de fazer os nossos cards, a gente vai falar um pouquinho sobre as cores. Por quê? A gente está definindo as nossas cores de uma maneira aqui direta. Só que, por exemplo, se eu quisesse reutilizar essas cores, mudar ou padronizar, esse padrão que eu estou usando aqui não é o ideal, né? Porque daí se eu fizer assim, eu tenho cores individuais em vários arquivos e eu não tenho uma padronização disso. Como que a gente pode fazer isso? Se a gente vir no próprio, na própria documentação do Tailwind, ele mostra aqui que eu posso fazer a definição de Custom Colors, ou seja, eu definir um nome e colocar qual a cor que eu quero utilizar aqui, perfeito? Então é exatamente essa ideia que eu quero ter aqui. Só que para que eu possa fazer isso, eu tenho que ir lá no meu arquivo de configuração do Tailwind, e aí eu tenho duas opções. Eu posso botar aqui dentro do Extend, perfeito? Que aí ele vai pegar, vai manter todas as cores atuais e adicionar novas cores, ou eu posso colocar aqui em cima, ó, puxar Colors e adicionar uma cor nova. Se eu fizer aqui em cima, eu vou remover todas as cores que existem, ou seja, essas cores que eu estou usando aqui, que é padrão do Tailwind, ele vai remover e vai ficar só com as cores que eu defini aqui. Pode ser uma boa, se você já tem todo o esquema de cores do projeto de vocês definido, vocês vão usar só aquelas cores, não vai ser usado outras cores, e se for usada vai ser adicionada aqui, vocês meio que fecham a caixinha, fica só aquelas cores disponíveis para serem usadas no projeto, você garante que só aquelas cores vão ser usadas. Se não, você pode estender, ou seja, adicionar à paleta de cores do Tailwind novas cores. Então eu vou estender aqui para vocês verem, e para isso, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o Colors aqui, ele é um objeto, e a gente vai adicionar as novas cores que a gente quer. Então eu vou colocar uma cor para background aqui, beleza? Eu posso colocar em hexadecimal, então para que a gente não fique muito tempo nisso, eu tenho aqui do meu ladinho no meu outro monitor já as cores definidas, vou pegar aqui, ó, pronto. E aí beleza, ó, o que vai acontecer? Ó, vou formatar isso aqui, pronto. E eu adicionei 4 cores novas, ou seja, eu estendi, são 4 cores além daquelas da paleta de cores. Então eu tenho uma cor para o background, que é a 111827, que é exatamente essa cor aqui, ó, que eu estou usando, perfeito? Eu tenho uma cor para texto primário, que é um white smoke, uma cor texto secundário, que é um cinza, e uma cor texto terciário, que é um vermelho do YouTube, se eu não me engano. Então, aqui, ó, estendi. Qual que é a diferença agora? A diferença agora é que eu posso usar essas nomenclaturas aqui, e se eu precisar substituir, eu substituo aqui. Diretamente ele vai substituir para todas as chamadas que eu tenho dessa cor background. Então olha só, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui, vou deletar, e eu vou botar BG, traço, e aí vocês vão ver que vai estar todas as cores aqui. Ó. Só que se eu for descendo, olha só que legal, ó, eu tenho, são muitas cores, eu tenho as minhas cores adicionais aqui, ó, background, text primário, secundário e terciário. Ou seja, vou usar o background, pronto, já está ok. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, text, traço, text primary, ó. Coloquei a minha cor que eu queria estar utilizando. Beleza, vou vir aqui, vamos lá. Olha só, continua tudo igual, salvei, tá tudo igual, continua tudo certinho e tá belezinha. Ou seja, assim a gente já definiu o nosso esquema de cores, está tudo pronto. E agora a gente pode começar a trabalhar com a ideia da construção dos nossos cards. Vamos lá, galera, vamos fazer os nossos cards agora então. O que a gente vai precisar fazer? Eu vou criar um arquivinho aqui, ó, vou colocar aqui na raiz principal mesmo, dentro de source, só para a gente ter um data.ts, que vai ser um arquivo que vai ter vários dados, né, para a gente poder utilizar no nosso card. Então tem uma interface aqui, basicamente no nosso card a gente vai querer colocar uma imagem, um link, tags e um título. Então estou usando mais ou menos um layout semelhante àquilo que eu tenho lá no layout do meu canal, da plataforma. Aí eu chamo essa interface aqui e eu tenho ó, as imagens, então são 5 itens. Eu tenho a imagem, o link, que vai para um vídeo do meu canal, as tags que são separadas por vírgula,
e o título do vídeo aqui, perfeito? Então eu quero criar uma sequência de cardzinhos aqui para mim poder utilizar. Como que a gente vai fazer isso? O primeiro passo é, a gente tem aqui, não tem nada a ver com Tailwind agora, a gente tem o uso do Firebase Storage, que basicamente ele é, né, um site externo que a gente vai estar consultando as nossas imagens. A URL padrão, se vocês forem utilizar aqui, ó, é firebasestorage.googleapis.com. Então o que eu vou fazer? Eu preciso adicionar no Next, eu preciso dizer que eu vou estar usando a consulta de uma imagem externa. Então o que eu faço? Eu boto Images, boto Remote Partners, e aqui eu coloco o seguinte, ó, o protocolo é basicamente protocolo, ele é HTTPS, né, que a gente está usando ali. Basicamente ele tem um hostname que é esse daqui, Firebase Google APIs. A porta não precisa acessar nenhuma porta específica. E o pathname é tudo que vier depois dessa URL base, ou seja, asterisco, asterisco. Pronto. Feito isso, a gente tem agora, né, a possibilidade de chamar essas imagens aqui no Next. Então vamos lá. Vou fechar tudo isso aqui. Vamos vir aqui em Components e vou criar um componente cards para nós. Vou botar aqui cards, vou colocar um index.ts aqui, beleza? Index.ts, x. E aí vou criar um componente aqui, vamos botar aqui const card, aliás, cards não, né? Card, beleza. Const card igual a iron function, blá blá blá, return, isso aqui, beleza. Vim aqui, vou dar um export default card. Pronto. Prontinho. Vou colocar aqui uma div para a gente começar o nosso card. Vou montar a estrutura HTML primeiro. Vamos ver o que mais. A gente vai ter um link, que vai ser o link do Next. A gente vai estar usando o link do Next aqui. Perfeito. E dentro do link do Next, ou seja, todo o card ele vai ser um grande link, né? A gente vai estar usando então uma imagem, então vou pegar o image do Next aqui também, ou era para pegar, né? Import image ao Next, então vou pegar o image aqui. Esse image, né, ele vai carregar a imagem do nosso card aqui, então vou fechar ele aqui, beleza? Além disso, eu vou ter, né, o título do vídeo, então vou colocar um P para isso, beleza? E além do título do vídeo, a gente vai ter também as tags, tá? Então vou colocar aqui um outro P para colocar as tags aqui. Pronto. Basicamente é essa nossa estrutura, né, que a gente quer utilizar. E agora a gente vai começar a montar ela com os dados. Então o que eu vou fazer? Eu vou montar os dados sem formatação, sem nada. Então vou importar o meu data tag do for do data ali. Deixa eu só arrumar a importação aqui, que eu não gosto disso. Data, pronto. Nesse data tag do for a gente vai percorrer dentro para cada card, a gente vai ter um link. Então a gente vai percorrer aqui, ó, data tag do for map, e aí eu vou colocar aqui vídeo, e aí no vídeo eu vou dizer que a gente vai percorrer, né, isso daqui. Então cada card vai ser composto por um link aqui, perfeito? Beleza. Agora, a gente precisa fazer algumas configurações básicas aqui para o nosso link. Primeiro, ele precisa ter um href, né? Então ele precisa saber qual que é, né, a estrutura que a gente vai usar. Eu vou colocar vídeo.link e ele também vai ter uma key, né? Porque ele vai ser o nosso principal, nosso card principal, que vai ser, precisa de um identificador. E eu vou colocar aqui vídeo.título para ele, tá? Ficou um título em inglês, português, mas enfim, beleza. Na imagem, eu preciso colocar algumas configurações também, então vou colocar aqui um source para ela. Esse source eu vou colocar, por exemplo, vídeo.img, então é da onde ela vai buscar a nossa imagem. Vou colocar um texto alternativo, né, image card, aí poderia botar o uso do título também, usar template literals aqui, tranquilo. E vou colocar um width para ela de 550 e um height de 250. Isso aqui é um básico para o Next, né? A gente precisa estar usando o width e o height para ele poder carregar a imagem para nós, para a gente poder ver ela. No P, a gente vai ter o título, então eu vou colocar aqui vídeo.título. E no segundo P aqui, a gente vai ter as nossas tags. Só que para a tag, ela está separada por vírgula, eu vou usar então o replace, e eu vou dizer que
eu quero que ele faça um esquema de pegar, né, vírgula, barra G, deixa eu ver aqui. Deixa eu copiar aqui que é mais fácil para ficar mais rápido para vocês, que isso aqui não é Tailwind, né? Isso aqui é apenas para a gente poder renderizar. Vou fazer um esqueminha aqui para ele pegar e substituir a vírgula por uma barra, né, nesse sentido aqui, com espaço, e aí ele vai separar bonitinho as nossas tags. Pronto. Basicamente eu montei a estrutura funcional, sem estilização, do nosso card. Eu vou vir aqui no App, Page e vou importar isso aqui também, tá? Então vou vir aqui, vou botar aqui Card, Card, Card. Como ele precisa ter um componente par, eu vou botar aqui um Fragment e vou colocar aqui isso aqui. Pronto. Beleza, olha só. A gente acabou de montar a estrutura funcional. Vamos ver se está funcionando, ó. Vamos vir aqui, vamos analisar e ver se ele vai conseguir carregar. Ops, eu acho que não está rodando. Ah, sim, ele tinha dado erro por causa do image pattern. Beleza. Vamos rodar de novo. Vamos ver. Acho que eu escrevi alguma coisa errada lá no Next. Deixa eu ver. Images, deixa eu me lembrar aqui se eu fiz alguma coisa errada. Remote partners. Ah, sim. Como a gente pode ter vários remote partners, ele não pode ser um único objeto. Faltou um array aqui, né? Porque pode ser vários remote partners que a gente pode ter aqui. Beleza. Já arrumamos aqui, agora ficou assim, né? Porque eu posso ter vários. Agora sim, npm run dev. Rodou? Rodou. Vamos lá. Vamos esperar ele carregar e vamos ver se vai dar certinho a apresentação dos nossos cards sem estilização. Olha, deu certo, beleza? Ele já é um link. Então, se vocês veem, ó, ele é um link. Então, o nosso card é um link grandão. Temos a imagem, temos o título e temos as tags separadas por barra ali. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa começar agora a estilizar usando, né, o Tailwind. Para que a gente possa fazer isso, eu vou começar pela div. E aí eu vou dizer que ela vai ser um display flex. Então, vou botar aqui, ó, class name. Vai ser um display flex, que os elementos entre ela vai ter um gap 10, ou seja, vai ter um distanciamento de 40 pixels entre os cards, então isso é importante. Eu quero que ele seja o conteúdo alinhado ao centro e que ele seja um flex wrap, ou seja, que ele quebre quando não tiver mais espaço na página. Eu quero que ele esteja um padding top e bottom 10, que basicamente ele vai nos dar, né, 40 pixels no padding top e bottom. E eu quero que ele tenha uma margem horizontal automática, beleza? Eu quero que os itens sejam items stretch, então ele basicamente vai ter align items stretch, então ele vai estar estreitando ali para poder ajustar. E eu quero que o meu background dele seja um background que a gente vai ter, deixa eu me lembrar qual que é o background dele, vai ser a cor, deixa eu ver das que a gente usou, deixa eu ver qual que é aqui. Vamos lembrar, de cabeça eu não me lembro. Ele vai ser esse cardzinho aqui, Text Primary. Vamos colocar Text Primary nele, beleza. Vamos dizer que ele vai ter um Text Primary aqui de background, tá? Então vai ser background, Text Primary. Pronto. Beleza, esse é o card, então isso aqui vai ser não só o nosso card, né, mas a nossa div inteira na nossa página, né? Então ele vai estar ajustando. Vamos ver como é que está ficando. Ó, já deu uma boa melhorada, então a div que contém todos os cards ele já melhorou bastante, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para vocês verem melhor, beleza? Então olha só, ops, cliquei no link, volta lá, beleza. Então agora a gente precisa começar a trabalhar em cima de cada card individualmente. Então a div inteira a gente já fez isso. Se eu fizer isso aqui, ele já está deixando mais ou menos ajeitado para nós, né? Mais ou menos. Então, tá beleza. Já tá com um iniciozinho aí de algumas coisas que a gente poderia fazer. Agora, o que a gente tem que fazer mais? A gente precisa começar a trabalhar com a ideia de estilizar o card especificamente. Então, para isso, eu vou quebrar aqui e vou colocar o class name aqui embaixo para que vocês possam ver melhor, tá? Vamos lá, vamos formatar isso aqui e vamos começar a estilizar o nosso link. Basicamente o link ele vai ter bastante coisa, então eu vou colar aqui e vou explicando mais ou menos por cima, senão vai ficar muito tempo gerenciando tudo.
Coloquei tudo que tem aqui, beleza? Ele basicamente está com tudo que a gente precisa. E vamos lá ver o que aconteceu. Vamos pegar aqui, vamos voltar aqui. Beleza, ó. Já deixou bonitinho para nós. Ok, isso aí que eu queria. E aí vamos ver. Basicamente a gente botou um background text primer. Então ele está com o mesmo fundo. Aliás, ele está com o mesmo fundo aqui, né? Então deixa eu colocar um background. Vamos usar um outro background aqui. Vamos usar um background Slate 600 aqui para ficar diferente, ó. Aí, muito bom. Agora dá para ver melhor. Ele já está com os efeitos, ele está inclusive com efeito, ó. Então o card está aqui. Ele está inclusive com efeito, com shadow, basicamente. Ele já virou um pointer e ele já está, se eu não me engano, também responsivo agora, ó. Olha só que legal, já tá bacaninha, muito bom. Só precisa ajeitar o texto e as tags. O que a gente fez basicamente nesse link? A gente colocou um background text primer, que é esse fundo branco que vocês estão vendo, né? White smoke. A gente disse que o padding dele é 20 pixels. A gente disse que ele teria 80% de width. E quando ele tiver um mínimo width de 768 pixels, ele seria 384 pixels. Ou seja, o que é isso, galera? Basicamente eu estou dizendo o seguinte, ó. Tratando a questão de responsividade, que no Style Components, por exemplo, é @media, né, que a gente usa geralmente, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que quando ele tiver uma largura do nosso navegador da tela ali, mínima de 768 pixels, a largura do card vai ser fixa de 384 pixels. Perfeito? Agora, se for menor que 768 pixels, ou seja, começa a tela a diminuir, pode ser de um dispositivo móvel, ele vai ocupar 80% da tela. Então vocês podem ver que a minha tela aqui ela é grande, ela está ocupando, geralmente deve estar ocupando 384 pixels, e vocês vão ver que ele aumenta e cobre 80% da tela aqui, ó. Perfeito? Então aí a gente está com o padrão, né, de responsividade aqui. Beleza. Que mais? No underline, como é um link, eu não quero que ele fique com aquele underline. Flex column, né? Então ele vai ter um direction flex column. Items center, distry items center, rounded. Então para a gente fazer border radius a gente usa rounded e aí ele aplica 6 pixels. Então você pode ver que as bordas estão arredondadas, é rounded que a gente usa. O padding é 18, tá? Então a gente tem um padding 18 aqui, perfeito. Que mais? Deixa eu ver se até esse padding está pegando. P18, deixa eu ver aqui. Não tem P18, P20. Vamos ver. Mas pode ser um 16 aqui agora. Ou nem padding, na verdade, né? Deixa eu tirar aqui. Aí, tá melhor até sem padding mesmo. Beleza. Temos aqui Position Relative e o Hover. Basicamente o Hover funciona da seguinte forma. Você tem que dizer quando que é Hover e o que você quer que aconteça. Então, eu quero que esse translate menos y ocorra, né, 2.5 no hover. Eu quero que o transition transform ocorra no hover, então estou usando várias vezes o hover aqui. Eu quero que a duração seja de 500 ms, então hover aqui também, e que o shadow seja no hover, ou seja, ó, no hover vai acontecer isso aqui. Ó. Então basicamente é essa a ideia que a gente tem para o nosso link, para o uso do Tailwind. Que mais? Basicamente para a nossa imagem ela já está quase pronta, né? A gente já tem uma altura e uma largura. Posso colocar um class name nela, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que ela é um rounded SM, então a gente vai arredondar um pouquinho a imagem. A gente vai dizer que ela vai ter um full width, né? Um max width de 100%, então ó, max W, full, isso significa que ela vai ser max width de 100%, perfeito? Mesma coisa aqui, eu vou botar um H alto, então eu quero que a altura seja, né, aqui ó, alto, beleza? Então height alto. E que ele tenha, né, um MB3. O que é um MB3? É um margin bottom de 12 pixels, perfeito? Além disso, eu quero que ele seja um flex 1, então eu boto flex 1 aqui, significa flex 1 aqui, perfeito. Vamos olhar? Ó, já melhorou um pouquinho mais as nossas imagens, já ficou um pouquinho melhor, belezinha, né? Já está mais ajustado. Ok, agora vamos trabalhar com a nossa ideia do texto. Para o texto, eu quero ter um class name, que ele seja basicamente, né, um text LG.
então ele vai ter um tamanho um pouquinho maior de 18 pixels. Eu quero que ele tenha um leading 5, basicamente isso significa line height, então é leading de 20 pixels, então eu quero que ele tenha um font bold também, que ele tenha um font weight, né? Que ele seja uppercase, a gente usa basicamente uppercase direto, e que o texto seja centralizado, text center. Eu quero que ele tenha um P2, eu estou seguindo aqui o padrão, né, que eu estava usando ali para eu poder ver, padding 8 pixels e que ele seja um text secundário. Então ele vai ter, né, text secondary, que é a cor que ele vai ter de texto. Vai ser flex, flex 1, item center e justify center. Beleza. Vamos ver como é que ficou. Ó, já deu uma boa melhorada, né? Já alinhou aqui o tamanho das imagens, já ajustou bonitinho. Beleza, né? Tá ficando legal. Agora a gente tem que ajustar as nossas tags aqui embaixo também. Para as tags eu vou dizer que ela vai ser um tamanho um pouquinho menor, então eu vou botar um text XS. Que mais? Eu vou colocar um rounded SM para ele arredondar as nossas bordas. Beleza. Vou colocar um font bold aqui, que ele vai ficar um pouquinho, né, mais grossa a fonte. Text center, não clip. Text center, capitalize, então vai estar aqui. W full, que significa que ele vai estar com um width de 100%. Um padding 3, que basicamente ele vai estar com um padding, se não me engano, de 12 pixels, isso aí. BG Text Tertiary, então vai estar na cor vermelha. E que o text, né, ele vai ter um background, então o background na cor vermelha, e o text primary, que ele vai estar na cor white smoke aqui. Pronto. Fizemos toda a estilização. E aí, olha só que legal, nós temos os nossos cards bonitinhos agora, certinhos. Vamos ver se eles estão sendo adaptados corretamente. Ok, tá até uma adaptação legal aí, até que tá funcionando bem. E é isso aí, beleza. Então, fechamos aqui, galera, o nosso projetinho, montamos os nossos cards, né, fizemos aqui, né, toda a estilização usando o Tailwind. E aí eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender melhor como instalar o Tailwind, como começar do zero, como que ele funciona, como que a gente faz as estilizações, como a gente trabalha com responsividade, como a gente define cores, como que a gente trabalha no Next e como que a gente faz aí, por exemplo, um projetinho estilizado como esse, beleza? Não se esqueça, se gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário, compartilhe e até mais!